Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vai estar de folga ainda no momento, mas vai se preparando já para poder enfrentar o Fluminense, né? Daqui a aproximadamente 2 semanas. Teve alterações nas datas, né, da final. Então as datas entre Flamengo e Fluminense, os dois jogos da final, né, foram mudados, as datas foram mudadas. E também porque o Gabigol não está rendendo o tão esperado, né? Será que esse esquema tático do Vitor Pereira está prejudicando o futebol do Gabigol? Então é isso que a gente vai reger hoje aqui. Vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Eu quero saber a tua opinião também, né? Será que esse esquema do Vitor Pereira está prejudicando o futebol do Gabigol? Então vamos embora pro vídeo aí. Deixando seu like, sua inscrição. O seu like já ajuda demais, né? Créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. E vamos embora pro vídeo. E eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Esse esquema do VP está atrapalhando o futebol do Gabigol? Só coloca aqui nos comentários sim ou não, só isso. Então vamos embora pro vídeo. Mas é dura a vida de que jogador do Flamengo, viu? Porque se a gente pegar a média de gols, a média do Gabriel ainda é uma média alta. A gente pode fazer uma comparação aqui daqui a pouco com as temporadas anteriores. A grande questão é que ele está mais de um mês sem conseguir marcar um gol. A torcida já começou a pegar no pé em rede social, alguns torcedores acho que está meio dividido, mas assim, o esquema do Flamengo também não está ajudando muito, né, Djalma? A gente tem falado aqui que ou aparece a individualidade ou o coletivo está devendo. Assim, a maneira que o Flamengo vem jogando, todos nós estamos falando aqui a cada dia, realmente não vem jogando bem, mas eu, sinceramente, eu não consigo ver essa má fase do Gabigol, não. Eu não, assim, tem 14 jogos no ano, 9 gols, porque deixou de marcar. A gente fala um mês com quantos jogos foram? Foram 3 jogos? 2 jogos contra o Vasco e um jogo contra o Fluminense. Então, assim, eu acho que é um exagero, é lógico. Quando um atleta, ele acostuma, né, o torcedor a ver gol todo o tempo, é difícil ficar 2 jogos sem fazer gol, é de se estranhar. Agora, de se estranhar e falar que o Gabigol está em má fase, que não, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que ele vem ajudando muito a equipe, se dedicando. É lógico, ele hoje não é o 9 do Flamengo, ele hoje não é o cara que o time trabalha para que ele faça os gols. Vai aparecer oportunidade? Vai, mas ele não vai ter as oportunidades como ele tinha antes. Agora, má fase de maneira alguma. Eu acho que é um exagero falar que o Gabigol está em má fase. Vocês acham que pode ter a ver com o posicionamento e com o esquema do Flamengo? Como é que é o nome do esquema do Flamengo? O esquema barata voa, cada um joga do jeito que quer. Está dificultando? O esquema barata voa dificulta para todo mundo. Dificulta para todo mundo. Porque o Gabigol tinha o mecanismo de posicionamento. Ele tinha um mecanismo de posicionamento com o JJ, outro mecanismo de posicionamento com o Dorival Júnior e outro mecanismo de posicionamento com a chegada do novo treinador, do Vitão. O Vitor Pereira ainda não conseguiu, com todo respeito, encontrar um... Qual é o esquema de jogo que joga o Flamengo, minha senhora? Difícil, entendeu? O nosso estudioso de esquema tático... Alzinho está fazendo intensivo. Eu também gosto de olhar o jogo e analisar o posicionamento dos jogadores, como é que avança pela esquerda, como é que avança pela direita, como é que o jogador como é que vem a cobertura. Eu gosto de ficar vendo esses detalhes durante o jogo. Mas no Flamengo eu tenho dificuldade para ver. Porque ele consegue botar um lateral esquerdo de ponta esquerda, o ponta esquerda de lateral direito, né? Ele consegue... se não me falha a memória... O Poçante Gabigol sai todo jogo com 60 a 70 minutos. Todo jogo. Todo jogo ele sai com 60, com 70 minutos. E aí, com todo respeito, eu não vejo uma fase do Gabigol. Ele não fez gol em 3 jogos. É uma outra situação. Porque ele é um baita jogador. Baita jogador. Faz gol, um jogador consciente, jogador... E dessa vez, como você narrou no texto, ele não está chutando o copinho quando sai de campo. Não está saindo bicudo. Não vai direto pro vestiário, fica ali no banco, incentiva o time, pede apoio da galera, porque ele tem moral com a galera, né? Ele tem moral, muita moral, aí e traz a galera junto. Eu acho que ele está fazendo o papel dele dentro de campo, não está fazendo mal, e fora de campo está demonstrando todo o carinho que ele tem com o Vitor Pereira e o carinho que ele tem com o Flamengo. Ele assumiu aquele compromisso no início do ano com o presidente do Flamengo para usar a camisa 10.
E para usar a camisa 10 do Flamengo, ele teve que ler uma cartilha. O que é que o Zico não vai se aproximar nunca, mas o camisa 10 do Flamengo, né? O camisa 10 do Flamengo, né? Aí o presidente mandou a cartilha para ele. E ele está tentando cumprir a cartilha. Eu não acho que ele esteja jogando mal. Não acho. Eu acho que ele tem colaborado. Eu acho que ele está muito fora da área. Você acha que ele ficou mais... Vocês acham que ele está mais afastado ainda da área do que já estava com o Ele vai Dorival? pegar a bola no volante. Ele fica desesperado. Quando a bola não chega nele, ele vai pegar a bola no pé do volante. Para que ele vai pegar a bola no pé do zagueiro, no pé do volante? É porque a bola não chega. Não tem mais fluência de jogo. É o barata voa, entendeu? Cada um faz o que quer dentro de campo. Isso não é legal. Isso não é legal. O Flamengo tem aqui 22 dias... Tomara que consiga, em 22 dias, melhorar o posicionamento tático Não tem do time. isso tudo, não. 22 é quem foi eliminado. O primeiro jogo, saiu a data, inclusive, das finais do Carioca. O primeiro jogo é sábado, dia 1º de abril. E o jogo de só volta tem 2 semanas. É dia 9 de abril. Então, em 2 semanas tem essa 3 dias de possibilidade, né? Trabalhando bem, fazendo bem treinamento de posicionamento, de tático, aqui. Eu acho que dá para melhorar o time do Flamengo. Do jeito que está. O Flamengo ganha jogos na individualidade. Mas não na tática, porque os jogadores tecnicamente são brilhantes. Inclusive, o Gabigol, não vejo ele jogando mal, não vejo. É curioso, né, Mauro? Porque, assim, talvez o que ele esteja fazendo é jogar para o coletivo num momento em que só o individual está resolvendo. Porque quando ele volta do meio campo para buscar a bola no volante, para buscar a bola no zagueiro, ele está se doando para um time que não está conseguindo fazer essa bola chegar com qualidade. Eu acho assim, jogadores têm momentos, né? Bons, momentos ruins, mais ou menos, etc. É natural. O ano passado ele também saía da área, já com o Dorival, já mudou o posicionamento, mas ele foi melhor do que está sendo esse ano. Ele ajudou muito o Pedro, no final, para ter o ano brilhante, ser o rei da América. O Gabigol participou muito disso. Inclusive o Zinho entrevistou na final lá da Libertadores. Acho que tanto o Pedro como o Gabigol falando sobre isso, ou o Gabigol dizendo que era isso mesmo. Só que ainda assim, ele estava ajudando o Pedro, mas ele estava mais efetivo. É que a gente vê um cara que está acostumado a usar 9, artilheiro e tal, agora está com a 10, a gente quer gols, né? Parece que o termômetro ali é só no gols. Ele estava ajudando. Acho que esse ano ele não está tão inspirado. Já fez 8, 9 e tal, vai fazer, já vai fazer, é dele isso. A média histórica ali no Flamengo é ótima, né? É mais do que um gol a cada 2 jogos. Mas assim, é um momento agora. O momento agora é do Pedro. O momento agora é do Pedro. Não é nem do Arrascaeta, que é o craque do time, assim, na expressão técnica. É o Pedro que tem brilhado. Agora, amanhã ou depois, me parece que as maiores vítimas do Gabigol são exatamente Palmeiras e Fluminense, que vai vir o Fla-Flu. Aí amanhã depois ele se inspira aí, faz o gol decisivo contra o Fluminense e volta a ser o xodó e tal. Ele é o xodó da torcida e tem motivos para isso, já fez por isso. Mas acho que realmente não está no momento inspirado. Não sei se tanto assim pelo esquema, porque sair da área, etc. Ele também saiu com o Dorival e ele foi mais brilhante, eu acho, que o ano passado, mais efetivo. Repito, tanto ajudando o Pedro, como ele também fazendo gols e etc. É isso que eu acho. Não é um grande momento do Gabigol, o que não o diminui, é momento. Amanhã depois ele brilha de novo, aí tá tudo certo. Ozinho, olha as mensagens que estão chegando aqui na hashtag, ó. O Léo Aragão, o esquema não ajuda o Gabigol. O Gil tá falando, o Gabigol não ajuda o time, ele atrapalha, tem que colocar o Matheus França. O Vieira, adora o Gabigol, mas não tá jogando nada, erra tudo, tá correndo muito. Então, a gente tá vendo aqui 3 torcedores do Flamengo, 2 cobrando, Zinho. Tem uma coisa aqui, ó, que saiu hoje a notícia de que Sampaoli foi demitido do Sevilha. Isso não tem nada a ver, em tese, com os clubes brasileiros, mas a gente sabe da proximidade com a América do Sul e como já trabalhou em times aqui do Brasil, isso pode gerar uma mexida no mercado brasileiro de treinadores, Mauro? Pensando assim, nos trabalhos que estão sendo feitos, e aí não estou falando do Vitor Pereira, estou falando porque tem alguns trabalhos que a gente está vendo que estão deixando a desejar. No Santos eu não acho que é culpa do Odair, mas recai no técnico. O Ceni no São Paulo está numa situação complicada. O Sampaoli vira sombra para os treinadores em atividade no Brasil? Tem dirigentes que gostam e tem outros que abominam o trabalho dele, acham que ele chega, pede um monte de gente, fica só um ano e vaza. Mas não deixa de ser, vai ser sempre o nome lembrado. O time tal não está bem.
sabe que no Brasil a média não chega a 6 meses de troca de treinadores, né? Por enquanto só tivemos a saída da Série A, até porque estamos tendo regionais e tal, da Série A dos times, só saiu agora o técnico do Cruzeiro. Mas quando começa o campeonato, 4, 5 rodadas, aí começam as especulações. Esses técnicos que estão tendo agora 10 dias, 15 dias, olha, nós temos vários, não é só ali no Rio, não. Aqui em São Paulo, 3 técnicos tiveram dias para treinar. O do Santos, do São Paulo e do Corinthians. Aí vai no Rio, Vasco e Botafogo. Isso, e vai por aí afora e tal. Então, assim, aí quando começar 3, 4, 5 rodadas, começa a balançar. Se o São Paulo até lá, eu acho que lá fora agora também ninguém vai pegá-lo, né? Já tá, a temporada lá já está do meio para frente. Vira um nome. Não para muitos clubes, por causa de salário, que ele também não é muito barato. Agora, ele já andou rondando no passado muito o Rio de Janeiro, o Flamengo, ele gosta dali. Se tiver uma brecha ali, eu acho que Inclusive, ele fica no Rio de Janeiro quando... ele fica no Rio. Ele lembra que ele era cotado, ele era até meio cotado, aí acabou pulando para trás do na Mineiro. Barra, não foi? Ele tem uma casa Não, lá ele na Barra. gosta muito dali e tal, enfim. Pro VP, ele é uma sombra. Pro VP, ele é sombra? Se não for bem agora, perde as finais, começa mal o campeonato, o cara mora ali no Rio, tá todo mundo falando, chamando o VP de burro, não sei o quê, por que não? Ué. Não sei até que ponto esta diretoria traria o Sampaoli, porque já era, se eu não estiver enganado, essa mesma diretoria quando ele andou rondando o Flamengo e depois pulou para o Atlético Mineiro, não foi isso? Foi. Então, aí pode ter uma mágoa ali que os caras não queiram nem mas também nem o ouvir falar JJ nele. resolveu ficar. Foi naquela renovação do JJ, que ele estava ali na bica para... Eu acho que antes disso, essa diretoria do Flamengo já cogitou o Sampaoli, chegou a abrir conversa e não se concretizou. Então, Antes de JJ. Eu acho que ele não pelo ele tamanho teve que isso, ele abriu pequenininho, mas conversa ele é com uma o baita Palmeiras sombra. também, com não sei quem, aí depois ele foi para o Atlético. Mas ele só vai, ele só vai nesses times assim com um salário nível Por isso que não são muitos. primeiro nível do futebol brasileiro. Por isso que não são muitos que não têm são condições muitos, de bancá-lo, porque além de ele trazer salário alto, comissão alta, ele já chega pedindo um jogador, então não é para todos. E quem for diretor de futebol pode esperar que 3 da manhã ele vai ligar e vai dizer eu quero um centroavante. 2 da manhã ele vai ligar do outro dia e vai falar esse lateral não me serve, eu quero outro. Às 3:30 da manhã do outro dia ele vai querer um lateral esquerdo. Todo dia ele quer um. Pergunta para o pessoal do Santos, pergunta para o pessoal do Atlético Mineiro. Todo dia eu quero. Todo dia, esse aqui não me serve, eu quero aquele outro, aquele não tá bom, eu quero aquele lá. É na resenha. Os caras falam que para conduzir o negócio é meio que problemático. Mas ele é um treinador que tem mercado no Brasil. Coloca na tela, por favor, os números do Sampaoli, para a gente ouvir aqui o Djalma, ouvir o Zinho, porque também tem a questão de relacionamento, né? A gente sabe de jogadores que reclamaram muito de como ele comanda os clubes, enfim. Aí é uma outra questão, mas se o Vitor Pereira tem essa fama, o Sampaoli também não fica muito atrás. Sim. A gente está vendo aí, 31 jogos, 48,4% de aproveitamento, 44 gols marcados, 38 gols sofridos. Ele tem essa característica, né? Ou abre a contagem e vai-se embora de goleado, ou então também toma uma lavada porque abriu a defesa. E agora foi demitido nessa terça-feira. Zinho, Djalma, quero ouvir vocês dois em relação ao Sampaoli ser ou não sombra para os clubes brasileiros. Quem vai? Vai daí do camarote. Crisano, preferência do Crisano. Olha só, ele tem nome, né, no mercado. Eu, particularmente, não gosto. Não gosto do tipo de trabalho. Não gosta da pessoa ou não gosta do trabalho? Não. Pessoa não, que eu não conheço, né, pessoalmente, não convivi, não posso falar do ser humano, né, do caráter dele. Eu estou falando de acompanhar os trabalhos dele. Me recordo muito da seleção argentina, que era essa seleção aí com grandes jogadores, e que ele sai, assim, muito mal com os jogadores. As informações são de um grupo totalmente rachado. A gente tem muita lembrança boa dos títulos na seleção do Chile, né? E um bom trabalho naquela primeira passagem dele no Sevilha. O Santos, ele fez um bom trabalho, não conseguiu títulos, né? Não conseguiu títulos. Aconteceu muito isso que o Pascoal falou, chega, exige,
muitas contratações, chegam muitos jogadores, depois fica lá, né? Alguns que não rendem e fica o prejuízo para o clube. O Atlético Mineiro, ele também faz um trabalho razoável, nada excepcional. Quem o sucede, quem entra depois dele, que é o Cuca, em ambos os trabalhos, conquista. Aí muita gente fala assim, quem preparou a casa foi o Sampaoli. Mas eu, me informando, conversando com o Cuca, com pessoas da comissão técnica, e até analisando, vejo mudanças naquilo que era feito no trabalho do Sampaoli. Resumindo, acho um custo alto e um risco, porque tem isso. Ou é aquele cara que dá goleada ou também toma goleada. E foi assim no Santos algumas vezes. Acho um risco. E vejo com tristeza para os treinadores brasileiros. Porque hoje, assim, é treinador de nome ou treinador sem nome, que é muito mais bem visto do que os novos treinadores brasileiros. A cobrança e a pressão é diferente, né? Qualquer treinador no lugar do Vitor Pereira, eu vou voltar a esse assunto, já teria sido demitido, brasileiro. Qualquer treinador brasileiro, e aqui não vai nenhum tipo de preconceito, pelo amor de Deus. Eu estou falando uma constatação minha. Qualquer treinador brasileiro, perdendo o que o Vitor Pereira perdeu no Flamengo, já tinha sido demitido. Qualquer treinador do exterior que tivesse no Flamengo e tivesse conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil, não teria sido demitido. É uma opinião minha e eu concordo com qualquer tipo de debate e discordância. Agora, eu tenho a minha opinião e eu não vou fugir com medo dessa coisa, você está sendo preconceituoso. Não estou sendo. Pelo contrário, que eu acho o Abel Ferreira o melhor treinador do Brasil. Então, não tem nada a ver com nacionalidade. Tem a ver com que você às vezes traz treinador que você nem conhece o trabalho do cara. Pode brilhar, como foi o caso do Abel. Era jovem, ninguém sabia. Foi um acerto, deu certo. Mas não é toda hora que isso dá certo. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Essa última fala do Zinho aí, eu concordo com ele que se o treinador fosse um brasileiro e tivesse perdido todos esses títulos que o Flamengo perdeu, eu tenho certeza que já teria sido demitido, porque atualmente nesse cenário aí, né, aqui do Brasil, dos treinadores brasileiros, os treinadores estrangeiros, ele tem um pouco, vamos dizer assim, mais de regalia, vamos dizer assim, do que os treinadores brasileiros. Isso é óbvio, é só você ver aí os últimos trabalhos de comparar brasileiro e estrangeiro, perde uma quantidade de X de jogos, não é demitido. Aí o brasileiro perde a mesma quantidade de X de jogos e é demitido. Então aí a gente tem essa comparação, sim. A direção do clube, quando é treinador estrangeiro, tem mais paciência do que o treinador brasileiro. O Zinho não tá falando nenhuma besteira, nenhuma mentira, não. Eu concordo com ele nesse ponto aí, né? E o Sampaoli, o Sampaoli, quando o time contrata o Sampaoli, tem todo aquele contexto. É um bom treinador, tem nome, beleza. É um treinador polêmico, gosta de causar, é um treinador que peca muito em questão de relacionamento com os jogadores. Sim, o Sampaoli, pra mim, ele se assemelha muito ao Antônio Conte, né? Tá no Tottenham, que acabou discutindo com o elenco lá, que pode meter o pé agora. Então é aquilo. Antes de contratar, né, tem que olhar todos os contextos aí do técnico, né? E aquilo. O Cozinho também falou isso aí, eu concordo com ele. O Sampaoli ou é 8 ou 80. Ou ele dá goleada ou ele leva goleada, né? No Santos foi assim. Então é isso aí, tamo junto. Deixa seu like, sua inscrição e eu quero saber a tua opinião. Gabigol está apresentando bom futebol? Ou não? Ou esse esquema do VP está atrapalhando o futebol do Gabigol, né? O desenvolvimento do seu futebol. Tamo junto e... São Paulo, pra mim, acho que... Não. Pode ser até uma boa, mas se a gente for levar tudo, o pacote São Paulo, acho que é um alto risco a ser pago, né? Talvez o Flamengo não quer ser pago, porque ele quer chegar a alto salário, quer reforços toda hora, estourado, sei lá o quê.
E talvez não, tenho certeza que o Flamengo não vale a pena correr esse risco, né? Se for o São Paulo ou o JJ livre no mercado, é mais fácil no JJ, que já conhece a estrutura do Flamengo, já conhece a base do Flamengo, né? A base dos jogadores, né? Bastante jogadores jogaram com o JJ, mas muita gente também já saiu. Então, entre JJ e o São Paulo, acho que não tem nem dúvida, né? Tamo junto aí.